Olá, este é o Conexão Futura, aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. Todos os meses a gente abre um espaço aqui no Conexão para a nossa parceria com o site Porvir, para trocar conteúdos, discutir iniciativas de mobilização social e apresentar as tendências e as inovações que estão transformando a educação no Brasil e no mundo. Iniciado nos Estados Unidos, o movimento Maker estimula as pessoas a colocarem a mão na massa. Segundo especialistas, esse movimento é uma extensão mais tecnológica da cultura do faça você mesmo, em que pessoas comuns, como eu e você, podem construir, consertar, modificar e fabricar os mais diversos tipos de objetos e projetos com as próprias mãos. E com o crescimento do acesso à tecnologia, o movimento Maker vem se tornando cada vez mais forte, inclusive dentro das escolas. E não é só nos Estados Unidos e nem na Europa. Aqui no Brasil, o movimento Maker já começa a aparecer e a modificar a educação brasileira. Como o movimento Maker está presente nas escolas e de que forma ele pode contribuir para a formação dos estudantes? Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio Juliana Ragusa, educadora do projeto Fab Educação, e Charles Lima, professor de robótica do Colégio Liesen, aqui do Rio de Janeiro. E pela internet, vamos conversar também com Tatiana Clix, jornalista do site Porvir. E você em casa, como sempre, também pode participar. Mande as suas perguntas para o nosso perfil no Twitter e no Facebook ou ligue para a gente no telefone 0 operadora 21 2273 5020. Juliana e Charles, boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde. Afinal, Juliana, o que é o movimento Maker? Bom, o movimento Maker, nós temos aí há um bom tempo muitos fazedores na história. Precisando um pouquinho no tempo, desde 2005, com o lançamento da revista Make nos Estados Unidos e as Maker Fairs, que são eventos onde os fazedores e criadores de tecnologia e de robótica se reúnem para exibir as suas criações. E esse movimento, ele na verdade é o movimento do fazer mesmo, de botar a mão na massa e criar e personalizar aquilo que você tem vontade de construir. Quer dizer, não é só consumir a tecnologia, mas é desenvolver também. Exatamente. Então, uma grande deixa para o movimento é exatamente a questão dos nativos digitais que nós temos hoje, né? Então, a criançada, a molecada tem uma super disponibilidade e acesso à tecnologia, a tablets, enfim. E o que nós pontuamos muito eles são consumidores de muita tecnologia e não fazedores de tecnologia. Então, acho que assim, uma grande questão que nós temos hoje para essa geração dos nativos digitais é o quanto eles serão produtores de tecnologia, o quanto eles vão ser capazes de criar em cima disso e não serem só meros usuários, né? Charles, esse é o princípio das suas aulas de robótica aqui numa escola do Rio de Janeiro? Acredito que o movimento Maker, né, do Faça Você Mesmo, está presente também nas suas aulas, né? Sim, com certeza. A gente já começa a trabalhar com esse movimento a partir do 4º ano do ensino fundamental. E uma diferença que eu tenho notado a partir da entrada da robótica dentro do trabalho com esses alunos é que eles, conforme a Juliana falou, eles sentem a necessidade de criar. Sente o prazer de querer alguma coisa, criar aquilo e poder mostrar a sua criação. Então, antigamente, quando eu iniciava nossas aulas para a criação de projetos, eu trabalhava com um projeto específico. Olha, vamos criar um aeroporto. Hoje em dia, não, eles chegam e falam assim, olha, a nossa ideia de criação do projeto é essa. Nós não queremos manual, nós não queremos protótipos, nós vamos desenvolver. Então, eles querem desenvolver, deu certo? Deu. Não deu certo? Vamos criar de novo. Então, quer dizer, a partir dessa identidade, desse prazer em criar, é que se cria o empreendedorismo, o desenvolvimento de criação e o processo de compartilhar o conhecimento, né, que é o mais importante dentro do social, dentro de uma escola. Quer dizer, não é aquela aula tradicional que o professor é aquela via de mão única, né? Não só parte o conhecimento do professor para o aluno, mas vice-versa também, né? E também permite o erro, né? Que é importante, né?
o estudante errar, tentar criar e fazer de novo, né? Esse movimento é importante para isso também, né, Juliana? Desenvolver essas habilidades de sugerir, de criação, né, de se permitir errar, de fazer novamente, né? A grande discussão em educação hoje é exatamente o desenvolvimento das habilidades e competências para o século XXI. Então, esse aprendiz desses novos tempos, quais são as habilidades que ele precisa? Então, a questão do trabalho colaborativo, de saber errar, a questão da tentativa e do erro, a autonomia. E é muito interessante rever a questão do movimento que todo mundo faz a referência com o do it yourself, que é o faça você mesmo. E hoje nós falamos que não é só faça você mesmo, o do it yourself, é do it with others. Você fazer consigo mesmo, aqueles projetos que são interessantes, mas fazer também com os outros. Agora, como é que compartilhar o conhecimento, né? Agora, como é que a escola pode se adaptar a esse movimento e de que forma ele modifica os processos tradicionais de ensino e de aprendizagem, na opinião de vocês? Juliana. Nós temos um novo olhar para o professor de hoje, né? Então, todas essas competências e habilidades que nós queremos preparar para os alunos, nós temos que ter essa via de mão dupla para os professores, né? Que são os nossos líderes nesse sentido. Então, a escola de hoje precisa rever esse papel da formação do professor e em que momentos esse professor tem a chance de ser um fazedor e um criador de coisas. Porque para ele propagar essa filosofia do fazer, ele precisa primeiro saber e ser um fazedor, ser um maker. Então, é isso que nós chamamos de atitude maker. Então, a questão do compartilhar, da aprendizagem horizontal. Então, o professor vai ter que rever um pouco a questão da linearidade, né, da educação. Então, em muitos momentos, ele não vai saber o que o seu aluno sabe. Então, lidar com o seu não saber e a troca com esse aluno. Uma troca, né, esse movimento do saber do aluno, aquilo até onde você consegue ir, até onde você precisa de ajuda. Formação. Desde quando, Charles, você já começou a utilizar esse método, né, o movimento maker nas suas aulas? Você percebeu que tipo de estímulo nos seus alunos? Que habilidades eles passaram a desenvolver e algumas mudanças também, até de repente influenciando em outras disciplinas? Olha, eu tenho notado diversas mudanças em diversos aspectos de trabalho com os meus alunos dentro dessa área. Às vezes eu percebi alunos que eram deslocados dos outros. Eles não tinham aquela questão do bullying, mas ele era aquele tipo de aluno que chegava na hora do recreio e estava sozinho lá no canto. E a partir do momento que ele começou a trabalhar, que ele mostrou as suas habilidades para os seus amigos, ele passou a ser... não digo a permissão, ele passou a se sentir parte daquele grupo, que ele poderia trabalhar junto com os outros e não ter medo de mostrar suas habilidades. E com isso eu consegui diversas mudanças mesmo, tanto de trabalho em colaboração, em trabalho de estar ajudando, pensando sempre na criação de ajuda ao próximo. Isso é um destaque da nossa escola. Eu não sei se... Eu estava conversando com a Juliana antes. A gente trabalha num projeto chamado Inovar para Crescer, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E há 7 anos nós participamos desse projeto. Fomos ganhadores de praticamente quase todos os anos com os projetos que nós apresentamos. E a figura principal que o aluno da nossa escola traz para a apresentação por que motivo qual o primeiro pensamento que vocês têm na hora dessa criação? E eles respondem o pensamento do social, de ajuda. Então, quer dizer, dentro do nosso trabalho, nós fazemos visita ao lar dos idosos, quando nós criamos uma cadeira de roda que subia a escada. Então, nós fizemos pesquisa, fomos lá para investigar quais eram as necessidades deles. Quando nós criamos a bengala eletrônica para cegos, nós fizemos doação para uma escola, uma turma inteira, porque nós fizemos o teste com os alunos e eles perceberam, olha, isso aqui é muito legal, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Então, um grupo de pais e a própria escola
se cotizou, nós compramos o material e fomos fazer Que a legal. entrega desse material. Muito Que legal. bacana. Eu queria chamar mais um convidado para a nossa conversa, é a Tatiana, do site Por Vir. Tatiana, boa tarde, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bom, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Conexão Futura. E Tatiana, vocês aí no Por Vir têm acompanhado, né, o surgimento do movimento maker, principalmente na educação. E vocês fizeram uma entrevista com Paulo Blinkstein, que é um dos precursores assim do movimento maker. E o que ele destaca em relação ao nascimento do movimento maker na educação? Então, o professor Paulo Blinkstein, ele na verdade, ele é um precursor do movimento maker na educação, né? Porque ele desenvolve laboratórios, né, chamados Fab Labs, em escolas. E ao mesmo tempo que ele implanta esses laboratórios ao redor do mundo, ele também avalia o resultado disso. E ele chama atenção para algumas coisas, porque embora, enfim, exista esse movimento maker relacionado à produção rápida, à testagem, à inovação, a testar na hora, ver o resultado na hora, aplicado a outras áreas da sociedade, na escola tem algumas diferenças, que é tipo, ele tem que ser menos focado na forma final do que os alunos vão produzir e mais focado no processo. Então, não pode ser assim uma coisa, que lindo, que fantástico, que diferente, né? Ele tem que envolver os alunos no processo de aprendizado. Mesmo aquele aluno que não é um cara que gosta de tecnologia ou que queira ser engenheiro, assim, um aluno que acha que não tem jeito para isso, ele tem que participar do processo, ele tem que entender que isso pode ser interessante para a vida dele de qualquer forma. Então, ele sempre diz assim que o educador, ele não é o engenheiro, não é o técnico que tem que estar à frente disso dentro da escola. É o educador que tem que usar essas ferramentas, né, como impressoras 3D, como cortadoras a laser, enfim, vários equipamentos para ajudar no processo de aprendizagem. Agora, Tatiana, o movimento maker, ele pode, pela entrevista que vocês fizeram com o professor Paulo, ele pode ser adaptado a outras disciplinas que não disciplinas ligadas diretamente ao desenvolvimento de tecnologia? Sim, ele, na verdade, ele pode, e segundo o professor, ele deve, né? Ele deve envolver justamente todas as disciplinas, ele tem que acabar com a noção de que agora é aula de matemática, agora é aula de física, agora é aula de geografia. Quando os alunos estão trabalhando nesses projetos de fazer, né, um projeto que envolve tecnologia, eles têm que estar relacionando áreas de conhecimento, todas elas, né? Enfim, eles têm que estar, se é um projeto que envolve ciência, ele vai estudar a história daquilo, vai pesquisar, vai ter que descrever esse projeto, vai ter que apresentar esse projeto, e aí ele vai ter que desenvolver habilidades de comunicação, de matemática, enfim, usa conhecimentos gerais, assim. Bacana, eu vou voltar aqui para o estúdio, Tatiana, para conversar com a Juliana. Você trabalha, né, Juliana, oferecendo essas oficinas de formação para professores, para que eles possam trabalhar com o movimento maker. Como é que tem sido esse processo e você acha que os professores brasileiros estão preparados para essa nova realidade? Sem dúvida, os professores estão preparados. O que eles precisam é ter mais situações para colocar realmente isso em prática. Os Fab Labs, como a Tatiana comentou, do Paulo Blinkstein, que eles surgiram no MIT, porque são laboratórios de fabricação. Nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. E esses laboratórios de fabricação, eles contam com um conjunto de máquinas de alta tecnologia, por exemplo, impressora 3D, cortadoras a laser, fresadoras de precisão. Então, são equipamentos que são padrão no mundo todo. Por isso, para ser um Fab Lab, você precisa ter esse conjunto de máquinas comum, porque o compartilhamento é uma questão chave num laboratório como esses. Agora, então, a gente está falando de uma realidade que custa caro, né? Aí a gente tem aqui o Brasil, por exemplo, o Paulo é professor de uma escola particular, mas a gente tem a rede pública de ensino. Será que a médio ou a curto prazo isso pode ser uma realidade na educação pública, na sua opinião? É possível, porque os laboratórios eles podem ser compartilhados, né? Então, toda essa filosofia
do fazer, ela pode ser feita para qualquer disciplina, então basta o professor ter a intenção de ir fabricar alguma coisa. Agora, o que é muito relevante, que o professor Paulo Blickstein coloca, são alguns perigos desse movimento em relação à educação. Por exemplo, uma impressora 3D. Eu acho que sempre que nós falamos em Fab Lab, todo mundo, é lá que vocês têm a impressora 3D, vocês conseguem imprimir. Então, são tecnologias que chamam muita atenção, né? É uma sensação você conseguir idealizar um produto e já tê-lo impresso. Então, na educação, a questão, o foco deve estar no fazer, no processo, na relevância daquilo que vai ser produzido e feito, e não necessariamente no produto. Então, porque a origem do movimento maker é com exatamente essas feiras de exibição dos projetos brilhantes, magníficos. E isso dentro da educação é exatamente o contrário. O que nós focamos é na relevância do projeto, em como ele foi colaborativamente pensado e repensado. É o processo, né? O processo. O foco está no processo e não no produto maravilhoso ou não no final. Tem até um detalhe interessante. Eu tenho um grupo de alunos do 8º ano que nós nos inscrevemos para uma competição de robótica chamada Inter Challenge, que é guerra de robôs. Então, quer dizer, eu cheguei para eles e falei assim, olha, a gente tem que, para participar desse processo, a gente não pode chegar e comprar um robô. Nós temos que construir. E para construir, a gente tem que preparar protótipo, tem que testar, depois, se não der certo, tem que fazer de novo. E a gente tem que usar algumas ferramentas que eu acho que vocês nunca usaram. Tipo martelo, serrote, chave de fenda, eles já estavam direto furadeira. Na tecnologia da última porque geração. eles imaginavam assim, vou desenhar no AutoCAD, pronto, e vou produzir e já vai sair prontinho ali. O AutoCAD é um software de construção, né? De projetos, de projeto. Então, no AutoCAD você tem todas as medidas exatas, digamos, eu posso construir um robô ali e mandar para a usinagem em outro local, eles preparam tudo, só nos entregam o produto pronto. E qual foi a reação dos alunos? Primeiro eles ficaram desesperados, assim, não, mas aí eu falei assim, não, é assim mesmo. E aí eles começaram. Teve aula que eles começaram a ficar com calos na mão, eles falaram assim, Charlie, é assim mesmo? Eu falei, E eles adoraram, continuam ainda projetando, porque a cada dia que passa a gente prepara, vai testar, verifica que está faltando alguma coisa, tem que ajustar, e aí eles falam, a gente não pode mandar para manutenção. Eu falei assim, não, vocês que estão criando. Então, quer dizer, esse momento, que é, como a Juliana falou, esse processo é o mais importante de todos do que o final, o robô bonitinho, pronto. Esse processo deles perceberem o quanto é importante o movimento deles dentro dessa criação, acho que vale tudo para a gente. E temos também após, né, esse processo, aí a gente tem todos os mecanismos de registro desse processo, o compartilhamento, a reflexão sobre toda das essa ideias e ação. dos processos também, exatamente. né? Eu vou chamar de novo a Tatiana para a nossa conversa. Tatiana, você tem alguns projetos ligados ao movimento maker que vocês podem destacar aí pelo trabalho que vocês têm feito e acompanhado aí no Porvir? Tem algumas coisas, né? Esse é um movimento recente, como você mesmo disse, não é barato, né? Então, mas está crescendo muito rápido. Tá aparecendo várias iniciativas muito rapidamente. Aqui em São Paulo tem algumas escolas que já estão com laboratórios ou que estão usando laboratórios, por exemplo, mas ainda muito focados em né, muitas escolas particulares, como o Bandeirantes e o Porto Seguro, que tem que tem esses laboratórios e desenvolvem esse tipo de projetos. E o próprio Paulo Blickstein também fez algumas experiências desse tipo em Heliópolis, né? Desenvolvendo projetos com crianças da periferia. Heliópolis é uma comunidade aí de São Paulo, né? Uma comunidade bastante violenta e com várias necessidades, e ele fez esse trabalho lá. Mas aí, enfim, se a gente focar em movimento maker, Fab Lab, fica um pouco mais restrito, né? Mas acho que o que a gente está falando aqui é de experimentação, né? Do fazer a partir da tecnologia. Quando a gente abre um pouquinho esse leque, aí
a gente encontra várias iniciativas, né? São muitos aspectos envolvidos, né, também. Então, assim, só para falar um exemplo que está bem fresquinho, semana passada teve uma Olimpíada do Conhecimento em Minas Gerais e teve um torneio, uma competição de robótica internacional promovida pela LEGO. E tinham 18 equipes nessa fase finalista, né? Eram equipes brasileiras e de outros países, 4 de outros países, as outras todas brasileiras, ou seja, equipes de escolas brasileiras, né, espalhadas pelo Brasil. A equipe vencedora era uma equipe de Minas Gerais, do SESI Guiomar Freitas Costa, e eles desenvolveram um projeto de robótica cujo tema era a Fúria da Natureza, né? Todas as equipes tinham que fazer esse tema. E eles desenvolveram esse projeto fizeram uma rede de monitoramento. Então, eles tiveram que projetar os próprios robôs, depois tiveram que programar esses robôs e projetaram uma rede para monitorar questões climáticas e onde tinha alguma movimentação, essa rede acionava bombeiros, defesa civil, enfim, tudo programado. E o legal é assim, é muito bacana quando a gente pensa que estudantes assim, né, do ensino fundamental 2, né, que assim, 8º, 9º ano, mais ensino médio, estão fazendo essa parte tecnológica. Mas o legal é assim, para fazer isso, eles tiveram que pesquisar sobre clima, eles ligaram para o Ministério de Ciência e Tecnologia, eles ligaram para a Defesa Civil, enfim, eles tiveram que fazer toda uma pesquisa anterior que não tem tanto a ver só com a tecnologia, né? Bacana, Tatiana, muito obrigada, viu? Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação e do Porvir aqui no Conexão Futura, viu? Até a próxima. Obrigada, é um prazer participar sempre. O prazer foi nosso. Tem uma participação aqui, o Reginaldo Araújo, ele dá uma opinião que eu acho que, na verdade, é o sonho de todo mundo que trabalha aí com o Movimento Maker, é que esse projeto dê certo nas escolas brasileiras, né? Para a gente finalizar, esse é o objetivo, né? E não só em disciplinas ligadas à tecnologia, mas também a outras disciplinas, né, Juliana? Para a gente terminar o programa. Não, sem dúvida. Por isso que o nosso projeto do IFEB, que tem a parceria com o Garagem Fab Lab em São Paulo, nós realizamos oficinas com professores para exatamente formá-los para essa atitude maker. Então, nós temos desde uma tarde de conversa e de mão na massa, com todas as ferramentas e os equipamentos, e muita reflexão acerca do que pode ser feito e desse novo paradigma educacional, né, o que o professor pode fazer, há períodos mais longos de formação para realmente implementar um Fab Lab dentro das escolas. Toda essa orientação, desde o maquinário à formação profissional, tudo que é necessário. Legal, muito bacana. Eu queria agradecer a presença de vocês, Charles. Parabéns pelo trabalho desenvolvido aí com seus alunos. Até uma próxima oportunidade. Oportunidade de vocês. Boa tarde. Boa tarde. Você de casa, obrigada pela companhia. Eu espero você amanhã às 2h30 e também na nossa reprise à 00:30 e às 7h30 da manhã. E a qualquer hora do dia você pode assistir a Conexão Futura no site do canal Futura. Até a próxima. Tchau.